Esse evento é um marco, eu acho, na história da dança nossa, né? E não é uma história da dança. No Brasil, nenhuma história da dança é muito antiga. Nós somos um país recente, com uma tradição de dança que a gente herda de vários lugares da Europa, mas também dos nossos locais. Então, tudo aqui é novo, que a gente é muito moderno nesse sentido. Então, é muito interessante que alguém como a Célia, junto com o marido dela, que não está mais entre nós, possam ser reunidos num acervo digital que foi guardado por eles. Porque geralmente os bailarinos fazem muito, os coreógrafos fazem muito. E deles se cobra muita coisa. Também que se faça a guarda do acervo deles, a questão dos documentos, da documentação. E isso é muito difícil de fazer. Esse casal conseguiu fazer por uma questão ideológica. Né? Todos deveriam fazer, mas fazer dança já é em si um acervo ambulante. Tem uns que fazem mais, então é uma coisa fundamental, porque é um marco de organização daqueles que fizeram além do que eles deveriam fazer, do que todos devem fazer. Eles fizeram isso ao longo da vida e a Célia, como uma pessoa que foi contemplada pelo Fomento já como bailarina, como também como uma das grandes incentivadoras da Lei de Fomento à Dança, isso é uma coisa que tem que ser dito, agora ela volta para fazer uma volta sobre ela mesma. E essa volta sobre ela mesma está no site, mas também está nessa performance da filha deles, é Vânia, né? Vânia Vanô, que teve a coragem de enfrentar os pais, né? Numa performance como essa, que foi bastante emocionante porque ela pegou a pele dos espetáculos. Né? Primeiro ela foi formada de dois pedaços. Primeiro ela faz uma catarse quase individual, tudo dançado, mas uma catarse com as imagens no fundo. Depois ela vai se vestindo das peles que foram vestidas pelos pais e pelos bailarinos dos pais, da Célia e do Vanô, ao longo de um tempo. Então aí tem figurinos de várias obras dele. Eu, como pesquisadora, posso até identificar alguns, tem outros que eu não identifico, mas eu fui pensando, isso é festarola, isso é aquilo. Quer dizer, isso é importante para mim? Mas para o público que está aqui, deve ter passado um pouco essa questão da melancolia do passado, que se torna viva na encarnação do presente. Isso que é memória. E esse evento e essa possibilidade de trabalho, que o evento é só um pedaço, porque o site está aí, a dança da Vânia está aí, a da Célia também está aí, é uma conjugação dessas coisas. Então é um momento fundamental para a dança nossa do Brasil. E como você vê especificamente o movimento da dançarina de hoje? Da Vânia? Da Vânia. Ela trouxe algo que é pesquisado fora do país também. Eu acho que brilhou os olhos de muita gente que está aqui, né? Ninguém foge à própria natureza e ao lugar onde se trabalha. A Vânia está trabalhando na França, então ela tem que trazer a experiência da França necessariamente. Mas ela foi formada no Brasil, então essas duas coisas se misturam. Né? E se misturam como? Na evocação que ela faz, né? Da família dela muito próxima, né? Porque estão muito próximos, é pai e mãe. E nessa evocação não tem França nem Brasil, tem arte. É um trânsito artístico. Né? Ela é uma moça nova, muito talentosa, que está lá. Ela poderia estar em outros lugares, mas ela traz e revive e com graça, faz um congraçamento desses momentos. A Célia também, né, trabalhou na França, o Maurício é belga. Então ela é tudo isso. E nesse momento não tem dois países ou três. Tem a arte. A arte é a partir do território que é o corpo de cada bailarino. Isso é uma coisa interessante de ver. Né, aqui hoje acontecendo, né? A arte é que vai predominar. Ela está aí há tanto tempo, não é à toa. Olha, a Célia é uma pessoa que sempre foi muito antenada, sempre ela está presente no presente. Então, ela trazer essa história desde 74 para o mundo digital é fantástico. Né? E como ela falou, a dança é tudo efêmero, artes cênicas, elas acabam ali. E a gente ter a possibilidade de acessar todo esse arquivo é fantástico, né? E poder ver a história da dança, que a Célia e o Vanô fazem parte disso. E hoje a gente teve também uma performance ao vivo, né?
O que te trouxe de lembrança essa performance, que é ao mesmo tempo uma coletânea até de trabalhos que você esteve presente? Isso foi muito. Eu comentei com as colegas que também dançaram com a Célia, ver adereços que eu usei em cena, assim, então mexe com memórias muito profundas, porque a dança é muito importante na minha vida e eu trabalhei 20 anos com a Célia e com o Vanô, então faz parte da minha vida, né? Isso faz parte da minha vida. Então mexe com emoções bastante profundas e ver a Vânia, eu entrei em cena com a Vânia quando ela tinha 4 anos. Ver ela contando essa história dos pais também causa realmente uma emoção lá da alma, assim, é uma coisa muito profunda. Eu fiquei muito tocado com isso, de ver a filha contando a história dos pais e a minha história, tudo junto. É muito lindo ver isso. Bom, na verdade, o 2013 é só uma breve circunstância em toda uma trajetória de 39 anos de produção, né? Da Célia Gouveia, né, conforme ela falou, e o Vanô foram 60, né, se não me engano, 60 anos. Então, uma dupla imbatível, né, na curiosidade de expandir, né, o conhecimento pela arte, né? E eu acho que é muito importante esse trabalho da Célia, porque assim todo esse evento que vocês construíram de forma compartilhada, porque eu acho que o Brasil tem uma grande dificuldade de reconhecer a sua história, né? E a dupla Vanô e Célia, eles são a história da dança viva, né? E para mim, particularmente, é muito especial estar aqui, porque eu trabalhei em várias produções da Célia Gouveia, e a Célia, para mim, é uma referência assim, meio de mestra, né? Ela é uma pessoa que eu reconheço como um dos meus mestres na trajetória da minha vida artística. Então, parabéns. E agora, especificamente, a Vânia em cena aqui no Brasil, como é que é? Então, me emocionou muito, eu falei com a Célia, né? Porque assim, até o modo como a Vânia foi tratando, foi trazendo os elementos, né? E é sempre esquisito no ambiente, né? Que as pessoas estão para ver um vídeo, aí como que chega a performance nesse ambiente. Mas eu achei que foi super especial, porque principalmente nos momentos que a Vânia ia tirando, né, cavando, né, essa arqueologia, né, coreográfica, né, e que em muitos momentos eu via assim, nossa, me vinha o Vanô, me vinha muito a Célia, e também de ver a própria Vânia, que em vários trabalhos da Célia, a Vânia era uma criança que acompanhava os nossos ensaios, né? Então também tem esse lado assim super especial e bonito, porque assim aquela menina curiosa que atravessava os nossos ensaios, ela desponta aqui como uma grande artista também, né? Então, assim, é uma questão de linhagem, né? Primeiro, não só a beleza do projeto, mas a importância que isso tem para a dança, né? Porque quando eu entrei na casa da Célia para iniciar a pesquisa do meu doutorado com ela, sobre a obra dela, eu fiquei impressionada com o volume de material que eles tinham juntado, tanto ela quanto o Vanô, e com a possibilidade potencial que aquilo tem de ser expandido, de ser distribuído para mais pessoas terem conhecimento do que ela fez. Então hoje, o que está sendo feito aqui é um exemplo, é exemplar essa iniciativa que ela faz. Estávamos até conversando sobre isso, quantas outras não poderiam ser feitas semelhantes a essas de outros artistas também. Então a Célia, ela inicia aqui com esse projeto, ela abre, né, um caminho para muitos outros profissionais como ela, que fizeram carreiras aqui em São Paulo, né, formaram pessoas, né, profissionais, fizeram produtos artísticos maravilhosos, e
que muitas vezes não tem esse material organizado e não disponibilizado para a população que se interessa, né, para a área da dança. Então é exemplar o que ela fez aqui. Então, toda companhia, seja ela mínima, com um trabalho pequeno ou já maior, o registro, a documentação é algo importante. Fundamental. Eu acho que é uma coisa que é muito recente, até porque hoje a gente tem mais estrutura, né? Hoje todo mundo pode registrar em vídeo com mais facilidade ou pela internet, enfim, a gente tem mais recursos. Mas, por exemplo, na década de 70 estava iniciando o vídeo, né? Então a gente era caríssimo, era uma máquina enorme, ninguém podia ter. Então isso me chamou a atenção, que quando eu fui pesquisar o material dela, eu achei registros videográficos a partir da década de 80, 79, 80, 81, e a qualidade não era tão boa. Então hoje qualquer companhia profissional tem mais oportunidade, né, para poder documentar o seu trabalho. Então eu acho que tem aí também um período de tempo em que algumas coisas se perderam ou talvez estejam perdidas, né? Porque a gente não conseguiu registrar. E a dança, pela própria efemeridade dela, né? O que você apresenta e ela vai, né? E o que a gente viu também aqui com a Vânia, eu acho que a gente pôde ver um pouco ela tomando corpo mesmo, né? De todo um trabalho dos pais dela e apresentando, colocando em cena todo esse percurso, foi muito lindo. Então, acho que é isso, né? E Potencial. A Vânia apresentou um trabalho que é a própria documentação em performance. Exatamente, foi muito lindo isso. E para quem conhece um pouco do trabalho, e mesmo para quem não conhece, né, a gente consegue identificar ali na corporalidade dela e no como ela vai manipulando os elementos, no jogo com as imagens, com a história do casal, da Célia e do Vanô, né? Então ficou muito lindo, muito bonito. Ela é uma belíssima bailarina também, né? A gente vê que a família é artista, né? É muito bonito. Eu, vendo as fotos e vendo a performance da Vânia, a gente percebe assim como a alma dessas pessoas estava tão envolvida no que elas estavam fazendo. E levando em consideração também a história da Célia, o Teatro Galpão, 1974, e uma vez que nós dois, acho que eu posso falar para nós dois nessa hora, né, nós dois somos profissionais da nova geração, da dança, quer dizer, de alguma forma a gente está ligado com 1974, assim, com a estreia da Célia Gouveia, nem só pelo fato da gente ter trabalhado com ela, porque eu acho que ela ajudou a despontar algumas coisas que a gente, a nova geração, tem ainda esse desejo de fazer, né, que ela chamava de linguagem investigativa e tal, que é muito a nossa praia, eu acho. Para você, como é que foi o dia de hoje? Foi uma emoção muito grande. Eu não participei do início da carreira dela, mas eu vi um pouquinho de cada coisa pela Vânia. E acho que a emoção maior foi a filha ter mostrado isso pra gente, não foi uma bailarina de fora, né? Então isso pesou muito, o fato de ter sido ela, que é uma pessoa que a gente não teve muito contato, mas pela Célia, pela história da vida da Célia, a gente teve um pouquinho dessa experiência do que foi ela viver ali nos camarins e nos palcos. Então foi bem emocionante ter visto a performance hoje e deu pra ver a complexidade que foi a carreira deles dois, assim, né? E que a gente experimentou só um pedaço dela, né? Na verdade, assim, tem muita coisa que eles produziram. E como foi essa experiência no dia a dia de trabalhar com a Célia todos os dias, dentro da disciplina que ela tem, o método que ela tem? Ela é artista 24 horas. Ela pensa a arte indo pro ensaio, saindo do ensaio. Ela vivia aquilo 24 horas. Ela via uma coisa na rua, era material de cena do dia seguinte. A gente falava alguma coisa, entrava para a cena do espetáculo. Sempre ela trazia elementos nossos e elementos de ideias dela. Assim. Isso foi um processo bem colaborativo. Aí no final ela fechava com o que ela idealizava. Mas ela puxava muitas coisas dos bailarinos, assim, isso foi uma experiência bem importante para nós. Assim. Todo dia a gente tinha que estar produzindo e agregando a cena, assim, foi bem bacana.
ela é uma criadora assim ferrenha, sabe? Uma mulher de muito fervor, né? Do tipo, tem isso que às vezes parecia que a gente não ia... Não é que não ia segurar, mas sabe que tinha uma necessidade, uma exigência assim de você estar ali super pronto toda hora. E isso, que ela é uma criadora que põe a mão na coisa assim pra fazer e quer sempre desbravar e tal. Você acha que isso vai ser fundamental na sua carreira? Incorporou na sua carreira? Ah, sim, com certeza, incorporou. Com certeza. Vendo a Vânia fazer o solo agora de homenagem, é isso que eu estava falando, né? Parece que toda a história que a Célia construiu vem pra nós de algum jeito. Tudo bem, aí tem essa coisa da relação que eu tive com ela como bailarino do grupo, né? Então que incorporei, mas eu acho que não é nem só por essa relação, mas de qualquer forma incorporei. Sim. Foram momentos muito intensos. E como tem um diálogo muito forte com o que a gente quer expressar através da dança, então não teve como não assimilar as coisas que ela passou de aprendizado. Porque é o que a gente quer comunicar com a dança, é o estilo de trabalho que a gente quer continuar. Então, foi muito produtivo. Assim. Foi um ano que eu passei com ela, o Renato passou mais tempo, mas foi um ano de mudança como artista assim, muito grande. É muito inspirador o trabalho dela, muito inspirador. Fico muito feliz ver isso feito pela pessoa que é a Célia Gouveia, pelo trabalho dela, pelo quanto ela contribuiu para a dança aqui em São Paulo. Eu faço parte dessa história também, porque eu dancei com a Célia lá em 75. Então ver hoje a dança num espaço tão bonito, com esse privilégio de ter, poder usar um som bacana, botar um vídeo, uma projeção, juntar essas artes, né? essa expressão de movimento com a luz. Para mim isso é muito bonito. Eu acho que esse tipo de performance só uma empresa como essa pode proporcionar, né? Eu acho que assim, é um presente para São Paulo, né? Além de ser uma coisa, o evento ser uma coisa importante, né? Porque é o lançamento de um sítio na rede onde as pessoas vão poder ter acesso a informações que podem ficar diluídas, né? Sendo uma coisa... A dança é efêmera, então o fato de ter um espetáculo de dança performático no lançamento de um site é muito, muito bacana. Eu acho que é uma coisa muito expressiva, que alimenta a gente como cidadão, né? Faz a gente ficar feliz estar numa cidade como São Paulo, poder ter acesso a esse tipo de coisa. A Célia e o Maurício Vanon sempre primaram por vamos gravar, vamos filmar, né? Eu mesmo trabalhei muitas vezes com eles. E como você vê, é importante, qual a importância do coreógrafo, do dançarino, do criador, de um jeito ou de outro encontrar uma maneira de documentar o seu trabalho? Eu acho fundamental, porque como a expressão artística é uma coisa que se dá num momento, né, tem uma conjunção de coisas que naquele momento acontece de uma determinada forma, então o fato de você documentar e poder gravar aquele espetáculo e anos depois poder recorrer, isso é fundamental. Eu tenho uma filha que é pesquisadora de arte e é uma das coisas que mais tem carência aqui, sobre os relatórios, os documentos, né, físicos dessas obras tão bonitas. Então eu acho que ainda bem que a Celinha e o Vanon tiveram essa preocupação e que nós estamos vivendo uma era digital, né, que é fácil captar, porque para o desenvolvimento da arte e da dança é fundamental, porque não só para o artista poder ver o que ele já fez, mas também outros artistas, outros pesquisadores poderem ver o que já aconteceu, né? Não vai ter a mesma sensação que a gente tem quando o espetáculo acontece, porque ele é único, né? Mas a gente vai, de alguma maneira, reter isso e vai fazer aquilo que é fundamental para o conhecimento, que é acumular experiência, acumular registros, né? Para você não dar um passo, mas aumentar a possibilidade de expressão e também recordar, né? Porque muitas vezes a gente acha que ninguém fez nada, que não há nada, que nada foi feito, desculpa, mas com esse
do documento, não tem como, né? As pessoas têm obrigação de ver que, olha, já há tantos anos, como a Célia, né? Desde 75 que ela está produzindo em São Paulo, né? Então é uma coisa importante. Eu acho fundamental, eu acho que é muito legal documentar, que bom que vocês estão fazendo isso. Bom, realmente é um fecho, né? Maravilhoso. Eu não acredito que a Célia pare por aqui, conhecendo a energia que ela dispõe, né? Eu não acredito que ela pare. Mas é maravilhoso porque ela está transmitindo isso para a geração mais nova. É a filha recomeçando, né? Traçando um caminho que ela praticamente já traçou, né? Eu acho fantástico isso daí, né? Eu conheço a Célia desde 1965, né? Então eu sei bem a trajetória da vida dela, né? Uma parte da vida artística eu não conheci tão bem, mas posso testemunhar o valor disso tudo, né? Então hoje, mesmo sendo um ponto de conclusão, é também um ponto de propulsão. Eu acho que sim. É como você fosse dar uma pausa para pegar um novo impulso, né? Um novo impulso de vida. A Célia, você sabe que ela não parou o balé, né? Ela está continuando, está estudando de novo, sabe? Ela é muito inquieta. A Célia é muito inquieta. Então, não acho um ponto final, né? Não é um ponto final. E do ponto de vista das imagens que vocês fizeram nesse período todo, como você avalia isso? É uma imagem... Bom, o balé é uma coisa essencialmente plástica, né? Eu, na verdade, coisas que eu acompanhei da Célia com fotografia foi aquele Allegro Manondró, em 1975, quando ela voltou da Bélgica, já casada com o Maurice, né? E aquilo eu fotografei todinho. Mas depois eu me afastei, eu fui traçar um outro rumo na minha vida também, não sei muito bem, né, o que ela fez, né? Eu não sei agora que a gente começa a descobrir, né? Esse trabalho do Sesc foi fantástico, né? Dá um apanhado, esse site dá um apanhado maravilhoso do casal, né? E então você começa a se inteirar dos fatos, né? Eu achei muito bom isso daí, muito bem feito. A equipe toda está de parabéns, foi um trabalho maravilhoso, né? O trabalho dele, convivi bastante com o Maurice, curti muito o Maurice, uma figura engraçadíssima. Eu tinha uma livraria, a Livraria da Vila, e a área de livros infantis da Livraria da Vila foi toda desenhada por ele, foi toda programada visualmente e desenhada por ele, até pessoalmente. Ele fez aquilo lá. Isso não existe mais, foi desmanchado. Por exemplo, nesse período, na época em que ele esteve trabalhando ali, assim que o prédio ficou pronto, ele ficou desenhando, convivemos cotidianamente por uns 15 dias enquanto ele trabalhou ali, e eu só tenho lembranças deliciosas desse camarada. Enfim, era um grande piadista, era um cara muito inteligente, muito engraçado, um grande mímico. Como era a relação dele com as crianças? Porque tem um vídeo em que ele faz um teatrinho, ele sai de trás do lençol, e aí eu vi o vídeo, as crianças ficam realmente domadas, né? Então como é que é esse trabalho? Sim, eu cheguei a ver isso, presenciei isso. O Maurice era um palhaço e um mímico fenomenal. Ele se maquiava e ele produzia máscaras e fantasias. Crianças e adultos, mas crianças sempre curtiram muito o Maurice. Acima de tudo, ele tinha um humor maravilhoso. Na opinião de muitos outros, ele era um mal-humorado, mas ele tinha um humor fantástico. Eu sempre curti muito as ironias dele, por exemplo, não é?
Com as crianças eu só tenho a dizer que era das melhores coisas que eu já percebi. Enfim, Maravilha, legal. não tem muito. Acho que relembrar essa história dele na livraria é muito importante porque tem o vídeo que vai virar. E as crianças ficam encantadas com aquilo, elas ficam animadas. Né? E assim, ele não tem muita. O Vanon não aparecia com muitas tecnologias, Não. muitos efeitos. Era ele, os olhos Zero. dele e a Sim. fala dele que era muito cativante. Sim, sim. Como mímico, era um dos melhores que eu vi. Eu vi muita gente, né? Vi muito mímico. Isso era um mímico maravilhoso. Quando já no fim da vida e muito doente, percebendo pouco do mundo em volta e se manifestando pouco pela fala, era notório que a face transmitia muita coisa. Muita coisa. Que assim, eu e a Célia sempre fomos muito próximas, a gente tem a mesma idade. Eu falei que eu aprendi a ser uma admiradora. Eu ia em todas as aulas de dança, eu acompanhei ela aqui em São Paulo, quando ela estava na René Guniel, depois a Ruth Rachou. Achava, mas nunca na minha vida, por exemplo, pensei em dançar. Todo mundo me perguntava, você, a Celinha aí dançando, tudo, você... Bom, eu acho que eu estava lá para bater palma mesmo, para achar bonito. E depois a Celinha foi embora para a Bélgica, a gente ficou trocando cartas, naquela época trocava-se cartas, né, era bom. E aí eu vinha conhecer o Maurice, já quando eles vieram para cá. E a gente teve uma empatia muito grande, muito grande. O Maurice foi uma pessoa que eu fui muito próxima. Houve uma época que ele ficou muito sozinho, porque tanto a Célia quanto as filhas estavam na Europa, trabalhando. E eu passava lá, ele vinha me mostrar uns escritos que ele estava fazendo, parte em português, parte em francês. Para mim era muito difícil para acompanhar, porque, enfim, ele fazia uma parte de um jeito. Ele era uma pessoa sensacional, ele era assim, do doce ao mal-humorado, ele conseguia fazer várias passagens. Era realmente, odiava a burocracia, sabe? Tem histórias muito boas dele. Tem coisas assim, por exemplo, uma história que eu gosto muito. Ele no Rio de Janeiro, atravessando a rua, e os cariocas parando naquela época, parando na faixa, ele subia no carro e descia, sabe assim, com a maior, que ele achava absurdo. Uma vez ele foi fazer uma novela, não sei se Globo, Manchete, ele não lembra. Pediram que ele tinha que deixar o RG dele lá embaixo. Não deixo. Por que eu vou deixar o meu documento? Eu sou fulano e pronto, não preciso. Foi embora, não fez. Ele era um cara crítico, sabe? Um cara que ia contra essas besteiras da sociedade, cheio de regras burocráticas, né? Que as pessoas vão seguindo e vão se acostumando, né? Enfim, era como eu ouvi o Aldo falando, ele era muito engraçado, a gente dava muita risada. Era um cara também muitas vezes amargo, né? Com muita coisa pesada da vida, que ele teve vários sofrimentos, que todo mundo tem, mas enfim. Mas ele é uma pessoa que sentia muito. E hoje você vê aqui o lançamento do acervo, né, de imagens, textos, fotos, vídeos, condensado numa mídia potente, né? Como é que E ver a Vânia dançar, que coisa maravilhosa. Nossa, moça, eu fiquei com uma pena do Maurice não estar aqui vendo, sabe? Me passava isso pela cabeça. Ele tinha muito orgulho, sabe, dessa filha dançando. E realmente é sensacional, é bastante emocionante, porque é uma coisa muito, que fala muito assim, de perto para mim, né? Não é uma coisa da razão, que eu vim assim, admirar só. É uma coisa muito, muito próxima, e gostei demais de ver a Vânia, nunca tinha visto ela. Quer dizer, eu vi uma vez um pedaço que ela faz num espetáculo da Celinha, a gente fala Celinha, de Célia. Em geral, eu
me interesso no trabalho da dança e do que nós somos feitos, né? As diferentes experiências que a gente vai guardando no corpo, na memória cultural, de educação, de várias camadas de coisas que vão se acumulando na gente. Então, esse caiu assim, foi um presente para mim fazer uma performance sobre uma coisa que gira em torno do arquivo, da história, e ainda mais sendo meus pais, né? Quer dizer que eu pude tocar mesmo nessa questão do como que a história, a memória, as experiências vão sendo guardadas no corpo, na imaginação de cada um. Então acho que cada pessoa é atravessado por várias histórias que vêm da sua família, ou da sua experiência pessoal, da sua educação, da sua cultura, da sua raça. E para mim eu tentei trazer hoje essa história familiar e que está mesmo dentro de mim, né? Então foi uma homenagem aos meus pais, mas também à minha vida, né? Uma coisa assim, camadas, né, da história, as gerações e coisas que vão, a transmissão, né, do tempo, as coisas que vão ficando acumuladas com o tempo. E você precisou fazer uma pesquisa tanto documental quanto até assim, cultural, né, com vocês. E como é que foi essa pesquisa? Você foi em função dos documentos ou em função do que você já tinha na sua história mesmo de vida? Não, como são meus pais, né, eu não tive que fazer pesquisa nenhuma, tudo já está super integrado, assim, e eu só abri os armários de casa, tirei tudo de dentro e inventei muito rapidamente, assim, uma sucessão de personagens, de peles, né, de espécie de histórias ou camadas de personagens que vão passando uns depois dos outros. E por coincidência até, eu fiz uma associação de um personagem que depois eu fui ver que o meu pai tinha feito também uma associação de duas peças de figurino, que eu coloquei juntas porque eu achei que elas iam bem juntas. E eu nem sabia que ele também tinha feito um figurino com essas duas peças. Então foi até curioso de ver como essa transmissão inconsciente está ali, né, presente. E hoje tem esse acervo consolidando, né, um acervo, um grupo de trabalhos. E para você isso tudo aponta como? Assim, novas coreografias? Como é que é o desenvolvimento do seu trabalho? Então, eu acho que como toda geração, as histórias das gerações, né, cada um pega um pouco do seu passado e leva para outro lugar, né? Então eu sou um caso que eu faço a mesma profissão que os meus pais, o que não é o caso de todo mundo, mas eu sinto que é uma bagagem que eu levo dentro de mim, que eu tenho muito reconhecimento por tudo que eles me ensinaram, mas eu vou traçando o meu caminho e a gente, aliás, mora muito longe, eu moro na Europa, minha mãe mora aqui, mas a gente, é família, né? Tá sempre muito em conexão. E agora eu tô levando o meu trabalho para frente, começando a fazer um trabalho mais pessoal, de solos e tal.